Bem-vindo a todos para mais uma aula de morfologia. Hoje a gente tem muita coisa para estudar. Vamos lá ver? Vejam só os tópicos que a gente vai estudar hoje. Vamos estudar um pouco sobre a composição em libras, como também ocorre a incorporação de numerais, como ocorre a incorporação da negação, como funciona a deixis ou a apontação em língua de sinais, pode chamar deixis ou apontação. Também vamos estudar um pouco sobre a flexão na língua de sinais, diversos tipos, e também vamos estudar como funcionam os verbos, os simples, verbos com concordância e verbos espaciais. Também vamos estudar flexões verbais. Vocês podem utilizar esse sinal para verbo ou esse sinal não tem problema nenhum. Ainda estamos estudando esse mesmo livro, dessas autoras que eu já apresentei para vocês, a Ronice Quadros e a Lodeni Carnop. Esses são os sinais delas. Então vamos lá. A língua de sinais brasileira tem vários sinais compostos, e os sinais compostos eles provêm da junção de dois ou mais sinais, mas eles respeitam certas regras. Por exemplo, sempre o contato vai ter uma mudança no tipo de contato, no tipo de movimento. Se a gente pegar o verbo acreditar, antes o sinal dele era um pouco diferente, era o verbo saber, mais acrescido do verbo estudar. Então, antes o sinal era realizado dessa forma, saber, estudar. Com o decorrer do tempo, esse sinal foi se modificando, O movimento do saber foi se modificando, o movimento de estudar também foi se modificando, e a gente tem o sinal de hoje em dia de acreditar, que é um pouco diferente. Outro exemplo é o sinal de escola, o sinal de casa e o sinal de estudar. Casa tem 2 toques, estudar também tem 2 toques, mas quando a gente realiza o sinal de escola, com a mudança que ocorreu durante os anos, ele também é um pouco diferente. O movimento foi alterado. Outro exemplo que a gente tem é quando o movimento também muda. Vejam só aqui o sinal de pais. A gente tem o sinal de mãe, tem o sinal de pai. O que vai ser alterado aqui? Então, o que acontece? Ele vai seguir a mesma lógica sempre. É importante perceber que a gente não pode alterar, por exemplo, a ordem dos sinais. A gente vai fazer esse primeiro e depois esse segundo. Vai fazer pai e depois mãe. Que nem escola, por exemplo. Eu não posso alterar o sinal de escola e fazer estudar e depois casa. Existe um movimento e depois o segundo. De escola você faz casa, depois estudar, e pais também existe um primeiro movimento e depois um segundo movimento. Essa regra vem falar que os compostos, não é sempre, mas alguns deles, acontece uma coisa interessante, que é a antecipação da mão passiva. Vejam só, quando eu falo boa noite, vocês percebem? Quando eu faço o sinal de bom, minha mão já está aqui, a outra mão já está aqui. E por que isso acontece? Porque o sinal que vai acontecer depois, que vai ser realizado depois, influencia a minha sinalização. Então, quando eu falo no sinal de boa, a mão passiva, que vai realizar o sinal de noite, já está presente. Do mesmo jeito acontece quando eu faço bem-vindos. O sinal de vindos, o sinal de vir, já está presente quando eu realizo o bem. Vejam só outros exemplos disso.
Acreditar também acontece a mesma coisa. Não é que eu vá colocar a mão não dominante no final do sinal. Ela, desde o começo do sinal, ela já está lá. O sinal de acidente também é a mesma coisa. Não posso colocar essa parede lá no final do sinal. Ele já está presente desde o começo da sinalização. Então, essa regra da antecipação da mão passiva acontece em sinais compostos. Claro que a gente precisa ter muito cuidado com os sinais compostos, porque nem sempre eles são transparentes, eles são claros. Por exemplo, quando eu falo casa mais cruz, pode ser que não fique claro para um ouvinte a que eu estou me referindo. Por exemplo, eu poderia pensar num cemitério, porque tem várias casinhas e várias cruzes. Ele poderia pensar em um hospital, que também é um estabelecimento que tem uma cruz bem grande na entrada, geralmente, e poderia pensar numa igreja. É engraçado a gente ver que também o sinal de cruz, o correto é fazer assim, não é? Mas por conta do sinal de casa, né, da orientação da mão no sinal de casa, ele influencia a gente fazer essa cruz como se fosse um X. Né? É um conforto linguístico, realmente. Ela influencia da forma de sinalizar. Né? Essa parte de fonética, fonologia, também vai influenciar na forma que a gente sinaliza sinais compostos. Não é que eu vou dizer que é o certo, né? Mas por conta do conforto, a gente acaba trocando essa cruz por um X na hora de sinalizar a igreja. Outra coisa que pode acontecer é a incorporação de numerais. Vejam só, posso falar de meses, e aí eu já posso dizer quantos meses eu estou me referindo. Se é 1, 2, 3 meses, 4 meses, geralmente até 4 com essa incorporação. Né? Algumas pessoas também realizam com configurações de mais meses, mas não é gramatical, digamos assim. A maioria das pessoas não vai utilizar isso, né? Vai utilizar até 4. Se quiser mais meses, você pode fazer o sinal de meses e depois sinalizar o número da quantidade. Vejam só os contextos que pode ser aplicado. Posso falar de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Isso é o duracional, né? Pela duração de vários dias. Também duracional para horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Posso falar também, incorporar números nos sinais, como, por exemplo, valores monetários, R$1, R$2, R$3, R$4, R$7. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Também é possível fazer isso. Ou posso também usar na forma pronominal, nós 2, eles 3, etc. Então você pode incorporar os números em diversos sinais. Vejam só que a negação também é possível ser incorporada de diversas formas nos sinais. Eu posso fazer através do movimento, eu posso fazer a incorporação através da mudança da orientação, da configuração de mão, da expressão facial. Vejam só alguns exemplos. Se eu tenho o sinal de ter e não ter, o que a gente muda de um sinal para o outro? A gente muda a locação do sinal e muda o movimento do sinal. Gostar e não gostar. Eu gosto, não gosto. Muda o quê? A orientação e o movimento do sinal. Saber e não saber. Ou esse não saber. O que a gente mudou? Muda a orientação mais o movimento. Então, conhecer e não conhecer. Tem o movimento da cabeça, né? Não conhecer. Ou então posso utilizar com a expressão facial. A expressão facial também pode incorporar a negação. Às vezes, alguns verbos também podem ter uma negação que a gente chama de suprassegmental. O que é isso? Na língua de sinais,
a gente vai fazer o sinal de ir e o sinal de não ao mesmo tempo. E como é que isso acontece? É uma negação suprassegmental. Esse é o termo. Ela acontece ao mesmo tempo. Eu não vou. Eu não vou. Vocês não fariam separado, né? Eu vou e depois fazer a negativa? Fica estranho. Vou, não. Porque o movimento da cabeça, ele vai ser incorporado ao sinal. A expressão facial também. Conheço, não. Conheço, não. Fazer depois não faz sentido. A gente vai incorporar ao sinal. Ao mesmo tempo que a gente sinaliza o sinal na mão, a gente incorpora a negação através da expressão facial. Pode acontecer também a flexão, né, na língua de sinais, uma coisa que muitas pessoas usam, ouvintes também utilizam, que é a apontação. Vejam só aqui. A apontação é uma forma de flexão na língua de sinais. Não sei se você já conhece, a palavra deixis significa apontar ou indicar algo. É um empréstimo do grego para o português. Tenho aqui um desafio para vocês. Então, tem uma pergunta para vocês. Por exemplo, o sinal de eu e o sinal de você tem as configurações de mão igual ou diferentes? Pensem só um pouco. O sinal de você é com essa configuração de mão que a gente está vendo aqui na TV. Ele, mesma configuração. Mas o sinal de eu, será que é igual ou diferente? A maioria das pessoas pensam que é a mesma configuração de mão, mas na verdade não é. Eu? Vejam só. O sinal de você, a configuração de mão é essa, com o dedo completamente estendido. Para a gente realizar o sinal de eu, o dedo não vai estar completamente estendido. A gente vai dobrar, né, nessa primeira das dobras, né, na proximal, a flexão proximal dos dedos, e a gente vai fazer, é um pouco diferente a configuração de mão. Porque se a gente fosse fazer com o dedo completamente estendido, seria muito desconfortável realizar esse sinal, foneticamente falando, né? Então, por conta de um conforto físico, fisiológico, a gente não realiza o sinal de eu com essa configuração de mão. A gente acaba dobrando um pouco o dedo, flexionando um pouco o dedo para realizar o sinal de eu. Então, isso, vejam só que o sinal vai depender bastante, a configuração de mão pode ser alterada dependendo de quem você está falando. Então, a flexão de língua de sinais, há vários tipos de flexões. Vejam só, pode acontecer em relação ao espaço. Imagina só quando você está falando do Brasil. Aí você fala, olha, lá no norte, ou então lá no sul, a gente precisa respeitar os referentes, como se a gente estivesse visualizando um mapa, né? Não daria para falar assim, lá apontar para cima e dizer que é o sul, apontar para baixo e dizer que é o norte, né? A gente também precisa respeitar princípios cognitivos, né, da cognição humana, né? A linguística cognitiva. Também a referenciação de pronomes pessoais, ele, ela, ou eu, você, os dois, ou eles três. Interessante a gente ver agora como é que a tecnologia influencia a forma que a gente sinaliza. Por exemplo, vocês já perceberam que em lives, né, no Instagram, fala assim, nós dois, fazendo referência a uma pessoa que está acima ou abaixo de você. Essa realização do sinal não existia. É por conta da tecnologia, da disposição que as pessoas ficam nas lives, que está surgindo esse novo pronome, digamos assim, dual, mas de cima para baixo, né? É muito como se fosse um sinal novo, uma nova flexão, que antes não era realizada, né? Nós dois, um em cima, outro embaixo, não era realizado. As pessoas geralmente falam, né, elas estão no mesmo plano.
Então, nós dois, um do lado do outro, um da frente do outro, etc. Então, isso pode acontecer, são mudanças, a língua é viva, pode acontecer e pode vir a ser alterado. É importante também a gente saber que existe a marcação do olhar. Por exemplo, se eu estou colocando um quadro na parede, eu posso marcar de que eu estou falando. Ou então, por exemplo, se eu falo entregar o livro, o meu olhar pode acompanhar a movimentação das mãos. Parece uma marcação do tópico do que eu estou falando, né? Do objeto que eu estou me referindo na frase. Aquela casa também pode, quando eu direciono o olhar, parece um convite a pessoa também direcionar o olhar dela. E como é que funcionam os verbos na língua de sinais? Os verbos, na verdade, há várias propostas, né, que vão descrever como é que os verbos funcionam. Essa é a que está presente no livro que eu estou apresentando para vocês hoje. Verbos simples, verbos com concordância e verbos espaciais. Verbos simples, eles não incorporam objetos nem sujeitos, né? Eles, de maneira geral, são fixos, né? São verbos fixos. Por exemplo, quando eu falo eu conheço, eu não vou falar você conhece e mudar a localização do sinal. Eu não vou fazer você conhece e tocar no rosto da pessoa. Você ama e de repente eu fazer o sinal no peito da pessoa a quem eu estou me referindo. Né? Eu aprendo, você aprende, o sinal vai continuar na minha testa. Eu não vou mudar a localização do sinal por conta de ser outra pessoa. Imagina eu falar, você sabe, e eu bater na cabeça da pessoa. Eu sei, você sabe, e eu bater na cabeça da pessoa. Isso não existe, né? Porque são verbos simples. O verbo gostar, imagina você fazer no peito da pessoa o movimento de gostar. Verbos com concordância, por sua vez, existe sim uma concordância, né? Como o verbo dar, depende do que você está entregando e também a quem você está entregando. O verbo enviar, o verbo responder, também vai fazer essa concordância. O verbo dizer. E também temos verbos espaciais, né? Como o verbo chegar, ele vai marcar o local, por, colocar, e o verbo ir. Tem uma festa, eu vou para a festa. Então, ela tem uma relação, uma marca de lugar. É importante também a gente saber da flexão número pessoal. Existem vários tipos de flexões, né? E uma delas é de número pessoal. Vejam aqui um exemplo. João deu um livro para Maria. Então, cada tipo de sinalização vai ter um significado um pouco diferente. Se for uma pessoa entregando algo para outra, você faz os dois referentes. Se for uma pessoa entregando para duas pessoas, então dá para essa e logo em seguida entrega para a próxima pessoa. Então, o movimento se repete. Vejam só aqui outro exemplo para várias pessoas. O João está entregando para várias pessoas. Então, a marca do sinal vai ser diferente em cada caso. Então, isso vai fazer referência que não é uma pessoa, não são duas, são várias. Né? E também pode ser também no modo distributivo não específico. Né? Vamos ver com mais detalhes aqui. Se é para a mesma pessoa, você vai realizar o mesmo sinal repetindo. Se ele não é específico, você pode realizar dessa forma, né, com esse movimento mais amplo. Se ele tem destino específico, você vai realizar também movimentos repetidos, mas com destinos específicos. Se for também recíproco, também vai fazer o movimento ao mesmo tempo. Deixa eu dar alguns exemplos aqui, como é que isso funciona, como é que essa gramática se aplica na Libras, na sinalização. Por exemplo, digamos que você trabalha numa loja e o seu chefe manda que você entregue alguns folhetos, né, para as pessoas nas ruas. Então, você precisa entregar
esses folhetos, né, várias vezes, né, repetidamente, exaustivamente. No momento de uma prova, um professor pode entregar essa prova aos alunos e não vai interessar muito para quem está entregando, no sentido de que a prova é a mesma, os alunos estão na mesma sala. É diferente, por exemplo, de entregar convites para um casamento. Você não vai distribuir de qualquer forma para qualquer pessoa. Você vai selecionar as pessoas a quem você vai entregar esse convite. Então, não é que você vai dar o convite para a mesma pessoa várias vezes. Você vai entregar esses convites de uma maneira muito específica, para pessoas muito específicas. Outro tipo de flexão é do aspecto duracional. Vejam só essas sinalizações. A gente pode ter mais demorada ou mais rápida, cuidar. Vai depender da forma que você cuida, Por exemplo, a forma que você cuida de uma criança, ou de uma maneira ininterrupta, ou de uma maneira com mais recorrência, habitual. Aqui a gente tem uma sinalização mais rápida, aqui a gente tem com uma pausa, e aqui a gente tem mais devagar, uma sinalização mais devagar. Cada uma dessas sinalizações tem um significado diferente. E também tem a flexão também duracional com o verbo gastar, por exemplo. Nesse exemplo, a gente tem a sinalização realizada com as duas mãos ao mesmo tempo, de forma sistemática. E também de forma permanente, que é realizada o tempo todo. E por hoje é só, é muita informação, gente, muita informação para aula só. A gente estudou verbos, pronomes, tipologias, então é muita coisa para a gente aprender. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assistam de novo, assistam com calma, fazendo anotações, tá bem? E é isso, um abraço para vocês, tchau, tchau.